Um cargo que exige pulso firme. Exercer o controle disciplinar, promover a correta administração da justiça, zelar pelo bom funcionamento dos serviços, apurar fatos que possam manchar a imagem do judiciário. São algumas das atribuições de um corregedor. Hoje, você vai conhecer a origem desta função na Justiça Federal e como ela tem conquistado espaço e reconhecimento cada vez maiores. O judiciário tem que ser sempre exemplar. O povo tem direito a ter um exemplar correto. E ainda, momentos que marcaram a caminhada de juízes federais. Só há Estado democrático de direito, só há cidadania onde tem um poder judiciário independente, forte. Então, não saia daí, porque o Justiça para Todos, um programa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, está só começando. O termo é antigo, vem da época de reis e rainhas. A função vem só sendo aprimorada e hoje virou regra, principalmente no judiciário. Mas será que a população sabe o que é e como atua uma corregedoria? Eu não entendo muito bem não, mas eu acho que é para mudar alguma coisa, né? Não entendo quase nada. Não faço ideia. Para facilitar um pouquinho, aí vai uma dica. Corregedoria vem de... Como o próprio termo indica, né? Corrigir alguma coisa. É uma entidade que repreende alguns elementos insubordinados, assim. Corrigir aquilo que está errado. Corrigir alguma coisa que está errado, está faltando isso, tem que melhorar isso. Estamos no caminho, mas vamos entender melhor como essa história começou por aqui. A ideia de corregedoria chegou junto com a descoberta do Brasil em meados de 1500. Quando o Brasil foi descoberto, já havia uma previsão de corregedor nas ordenações manuelinas. Nós sabemos que tivemos as ordenações afonsinas, manuelinas e depois as filipinas em 1603, quando já sob domínio espanhol. A figura do corregedor na esfera judicial nasceu na Bahia. Naquela época, a denominação era um pouco diferente de hoje: regedor e corregedores. O que fazia um corregedor? Ele era o responsável pela ordem dos processos. Fundamentalmente é isto. Ele é, portanto, o responsável pela correição. O que é correição? Olha, essa palavra vem do latim, o verbo, na matriz disso tudo está correctiones. O verbo corrigere. Então, daí veio a palavra. E o có quer dizer quase. Regedor, corregedor. Quer dizer, aquele que auxilia, mas hoje o regedor já não se encontra mais nas organizações judiciárias e a figura do corregedor continua aí firme. O papel do corregedor ficou tão popular nas últimas décadas que praticamente toda instituição ligada ao governo tem uma corregedoria. Como a polícia, por exemplo, que investiga as denúncias de irregularidades cometidas pelos oficiais. E quando não existe a presença de um corregedor, tem sempre alguém para ouvir a população. Às vezes confundindo um pouco com ombudsman, com ouvidores, ouvidorias, mas isso tudo é uma participação, é uma coisa importante, não é? Da participação popular. Empresas privadas têm as suas ouvidorias, têm os seus... A imprensa tem, não é? Os seus ombudsman. Essa é uma coisa muito comum, não é? Porque todos nós somos falíveis, sujeitos a erro. Não devemos errar. Seja qual for a instituição, o corregedor é a pessoa responsável por orientar e fiscalizar as atividades e conduta dos servidores ou funcionários da instituição. O judiciário tem que ser sempre exemplar. O povo tem direito a ter um exemplar correto. E se ele é correto, quer dizer que não precise de correição. E veja em instantes como o trabalho das corregedorias tem acelerado as mudanças e a modernização do judiciário brasileiro. Reduzir o tempo de tramitação dos processos
pelo menos 5 vezes. E ainda hoje, registros de uma história marcada por várias lutas. Em 1 minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Na semana passada, mostramos como surgiu a Justiça Federal. Hoje, você vai conhecer os passos de um corregedor. O que ele faz, como atua, como propõe soluções para os problemas que surgem. Há exatos 5 anos, este cargo passou a ter um peso e tanto na Justiça Federal. As corregedorias estão presentes em várias instituições públicas. Da mesma forma que os servidores e membros do Ministério Público, por exemplo, podem ser punidos por algum ato indisciplinar na corregedoria, um juiz federal também pode responder pelos atos no órgão competente. Foi em outubro de 2008 que entrou em vigor a Lei 11.798. Ela regulamenta o poder correicional do Conselho da Justiça Federal. Fazer inspeções dos tribunais regionais federais para verificar a regularidade dos trabalhos, a quantidade de processos, sugerir eventuais mudanças de rotinas. É um trabalho, digamos assim, propriamente correicional, que quando ocorre, por exemplo, um eventual desvio de conduta de um magistrado de um tribunal regional federal, e isso deva ser apurado, compete à corregedoria fazê-lo, quer dizer, abre um procedimento em que, digamos assim, é assegurada a ampla defesa e para verificar se eventualmente ocorreu alguma ilegalidade que justifique alguma providência administrativa tendente a corrigir aquela ilegalidade. Entre os procedimentos da corregedoria estão inspeção, correição, sindicância, procedimento administrativo disciplinar, reclamação disciplinar. Mas o papel da Corregedoria do Conselho da Justiça Federal vai muito além de investigar a conduta de um magistrado. Tem uma função também de julgar recursos de decisões dos tribunais regionais federais que envolvam juízes federais de primeiro grau e servidores da respectiva região. Na hora da decisão final é preciso muita cautela. O corregedor-geral conta que algumas vezes a investigação dos fatos pode revelar outra realidade. Ter cuidado para evitar, digamos assim, pressa em se dizer que ocorreu isso ou não ocorreu, porque tudo depende de uma apuração adequada e observado com todo rigor as regras tanto da Constituição como da legislação, mas fora disso não há nada de excepcional, não. Quando a investigação aponta alguma irregularidade, é preciso abrir um procedimento para apurar o caso. O juiz pode até ser afastado do cargo imediatamente até que a situação seja resolvida. O ministro Arnaldo, no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal há quase um ano, revela que não teve nenhuma surpresa até o momento. Pelo contrário, o que tem sido constatado pela equipe é excesso de trabalho. O tribunal está com a sobrecarga de processo muito grande e, por isso mesmo, há necessidade de providências tendentes a melhorar o funcionamento do tribunal, sobretudo no que diz respeito a esse volume excessivo de processo. Mas nada de ilegalidade, de desvio de conduta se verificou, ao contrário, o tribunal está funcionando muito bem. Mas existe uma corregedoria voltada a todo o judiciário.
Tem uma atuação ampla de orientar e coordenar políticas públicas. E, se preciso for, fiscaliza, corrige e pune. De portas abertas para receber a população. É o caminho de um judiciário que sabe aplicar regras, mas que também sabe ouvir os anseios de quem precisa de uma resposta da justiça. Criado em 2004, junto com a chamada Reforma do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça já tem por si só a função de acompanhar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Para realizar essas atividades, o Conselho é composto de 15 integrantes, sendo 11 magistrados e 4 representantes da sociedade. O Conselho foi resultado de um debate ocorrido no final dos anos 90, início dos anos 2000, sobre a necessidade de controle externo da magistratura ou do Poder Judiciário. Porque o Judiciário brasileiro antes funcionava como um arquipélago, não como uma república. Eram 91 ilhas no arquipélago que um sabia mais ou menos assim da existência do outro, mas não operavam articuladamente, não se entendiam como partes de um mesmo aparelho público destinado a prestar um serviço público. Não havia esse tipo de entendimento. Isso implicava numa desorganização administrativa, em redundância de despesas. O CNJ tem a missão de aperfeiçoar o sistema judiciário. Uma das formas de tornar tudo mais rápido foi reduzir ao máximo o uso do papel. O processo eletrônico transferiu uma série de procedimentos para a esfera virtual. Mais bytes, menos esforço humano, menos burocracia e, por isso, muito mais foco na atividade fim, que é decidir. No momento em que chegarmos ao processo eletrônico unificado, para a atividade fim, que a jurisdição passe a ser prestada toda na mídia eletrônica, teremos economizado bilhões. É difícil até quantificar efetivamente, mas pode-se afirmar que são bilhões que serão economizados. Tanto efetivamente na despesa com a informática, quanto na melhora da qualidade do serviço. Porque quando o judiciário funciona bem, funciona num tempo adequado, isso consolida as instituições, os contratos passam a valer mais, porque há segurança jurídica. O Conselho também criou vários programas para facilitar o acesso da população à justiça, como os mutirões carcerários, o reconhecimento da paternidade tardia, entre outros. Mas mesmo se não existir um programa específico, ainda assim o problema encontra o destino certo no CNJ. É reclamação por excesso de prazo. Assim, 95%, quando as pessoas entendem que o processo delas caminha de um modo muito lento. E a nossa expectativa é que quando o processo eletrônico tiver alcançado todo o judiciário brasileiro, consigamos reduzir o tempo de tramitação dos processos em pelo menos 5 vezes. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho orienta e coordena as políticas públicas para que os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade sejam seguidos à risca. Muitas reclamações que chegam à Corregedoria do CNJ servem de inspiração para criar normas que fazem a diferença na vida do cidadão. Um exemplo que beneficia a sociedade até hoje é a norma contra o nepotismo. Um hábito patrimonialista, aristocrático, assim, horrível no Brasil era transformar os empregos públicos em cabide de empregos para parentes, o nepotismo. E o judiciário brasileiro padecia desse mal. E onde trabalha alguém que está ali não pelos méritos profissionais, mas em razão do vínculo parental, a qualidade do trabalho tende a não ser a mesma, até porque o grau de exigência é outro. São relações de família, não são relações profissionais. Essa mistura entre o público e o privado fazia com que a qualidade do serviço fosse muito baixa. Ninguém acreditava que fosse possível, mas foi possível. É importante lembrar que não é preciso ir longe para reclamar de algo que está errado. A solução está mais perto do que se imagina. No país existem quase 100 corregedorias espalhadas em pontos estratégicos à espera de quem precisa de uma resposta da justiça.
qualquer brasileiro tem legitimidade para procurar diretamente a Corregedoria Nacional de Justiça. Mas o que eu faço questão de dizer com isso é que cada tribunal tem sua corregedoria, são 91 corregedorias Brasil afora. São quase 18 mil magistrados no Brasil, 500 mil funcionários no Poder Judiciário Brasil afora, que esse conjunto de pessoas trabalhe bem. Ferramentas adequadas, ferramentas de informática adequada, ambientes de trabalho adequado, remuneração adequada. E, trabalhando bem, produzem o serviço público essencial de boa qualidade, que é a paz social, a solução dos conflitos. Em instantes, vamos falar sobre controle externo do judiciário, prerrogativas da magistratura, fatos que conduziram a caminhada de juízes federais. A magistratura em geral, ela tem muitos controles, teve e sempre tem muito controle. Em 1 minuto, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. No quadro Memória JUF, Wilson Darós, ex-presidente da associação entre 1996 e 98, relembra fatos marcantes do período. Como foi diretor tesoureiro na gestão anterior à dele, Darós conduziu o processo de compra da primeira sede em Brasília, fato que consolidou a representatividade dos juízes federais de todo o Brasil. Wilson Darós nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 23 de março de 1944. Chegou à magistratura federal em 1987. Foi desembargador do TRF da 4ª Região. Atuou como corregedor-geral da Justiça Federal. Presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil de 1996 a 98. Vamos fazer um curso de preparação ao concurso. E com a arrecadação desses valores do concurso, pagamos os professores, as despesas de locação do imóvel para as aulas e o resto nós vamos então destinar a adquirir um imóvel lá em Brasília. O Dr. Vladimir concordou, apenas disse que ele não teria condições para cuidar disso, isso não tem problema nenhum, eu me responsabilizo por isto e realmente nós organizamos um curso, 2 turmas de 100 alunos em Porto Alegre, uma turma em Florianópolis e uma turma em Curitiba, que é a 4ª Região. Fizemos esse curso em 95, repetimos o curso em 96 e com o somatório do que arrecadamos, que restou de pagas as despesas, nós conseguimos adquirir o imóvel aqui no edifício Record, que foi sede da JUF durante alguns anos. Tínhamos a reforma previdenciária, a reforma administrativa, a reforma eleitoral, que nunca saiu, a reforma tributária, que também está aí, não saiu ainda, e a reforma do Poder Judiciário. Todas elas foram debatidas, muito debatidas, poucos resultados nós tivemos, mas algumas delas realmente saíram e, na época, se discutia muito porque as prerrogativas da magistratura estavam sendo violadas. Lutamos muito contra o controle externo. Por quê? Porque a magistratura, tanto a federal, como a estadual, como a do trabalho, a magistratura em geral, ela tem muitos controles, teve e sempre tem muito controle.
substitutivo do deputado Jairo Carneiro, queria introduzir um controle externo, quer dizer, um órgão especial para controlar o judiciário. Ora, não há nenhum órgão específico para controlar o poder legislativo. Mas por que no judiciário? Bem, quando nós vimos que não tínhamos como ganhar essa parada, não tínhamos, ia ser realmente criado o controle, nós partimos para, então, algo um pouco mais palatável. Tudo bem, vamos ter o controle externo, vamos ter então um órgão que vai controlar o judiciário, mas a sua composição é que nós temos que ver como vai ser. Nós conseguimos com que dos 15, 9 fossem magistrados, ou seja, a maioria fosse da própria magistratura. Em 96, 97 foram anos difíceis para a magistratura. Eram as reformas. E essas reformas, elas vinham com aquela alegação de que os juízes tinham privilégios. E só tinham privilégios e não tinham deveres. E está aí a magistratura, né, com um problema seríssimo de demora na solução dos processos. É uma morosidade, a grande crítica que sempre se fez ao judiciário e ainda se faz, né? E aí nós tínhamos que lutar contra isso, né? E lutamos. Uma luta às vezes gloriosa e outras vezes não tão gloriosa assim, né? O juiz não tinha e não tem privilégios. O juiz tinha e tem prerrogativas, que não é a mesma coisa. Prerrogativas legais e constitucionais, e com motivos. O juiz tem um trabalho estafante, um trabalho cansativo, um trabalho intenso. O juiz não trabalha só 8 horas por dia. O juiz levava o processo para casa. Hoje ainda ele faz isso. Ele não precisa levar o processo, quem tem o processo eletrônico, porque ele está no computador, como se diria, né? Mas ele trabalha. O juiz trabalha em férias, o juiz trabalha no final de semana, o juiz trabalha de noite, de madrugada, enfim, não é só às 8 horas. No dia 26 de fevereiro de 1997 e depois de 98, um dia destinado especificamente a que os magistrados, todos, em conjunto, todas as magistraturas em conjunto, de preferência, onde não houvesse condições, mas a federal se insistiu muito para que ela não que paralisasse suas atividades, mas sim destinasse essa data para, junto com a comunidade jurídica em especial, os advogados, outras instituições, advogados públicos, privados, instituições da sociedade, houvesse um debate com aquela sociedade local, todos os locais em que havia, evidentemente, fóruns, e se debatesse com essa sociedade as prerrogativas da magistratura, o que estava sendo feito, o que se pretendia fazer, por que os magistrados precisavam ter essas prerrogativas, que essas prerrogativas não eram em benefício da magistratura, mas sim era benefício da própria sociedade. Onde o juiz não tem independência, onde o juiz não pode decidir realmente com aquela independência, de acordo com o que prevê a legislação, e especialmente a Constituição, quando um juiz está tolhido, a magistratura está tolhida, o judiciário está tolhido, está ameaçado, nós não temos justiça. E se não tem justiça, onde fica a cidadania? Onde fica o Estado Democrático de Direito? Só há Estado Democrático de Direito, só há cidadania onde tem um poder judiciário independente, forte. O Justiça para Todos de hoje falou sobre corregedoria. Na semana que vem, não perca mais fatos curiosos sobre a Justiça Federal. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando,
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV AJUF. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.